fechar isso. Oi, gente, bom dia. Eu resolvi fazer a leitura desse texto junto com vocês, porque eu acho que esse texto ele é um pouquinho complexo, né? De compreender realmente o que é consumismo, o que é consumo, o que é consumismo infantil, tá? Então eu resolvi fazer a leitura juntos. Então a gente vai fazer a leitura, vocês peguem o livro, coloca aí na página, é a página 36, e a gente vai lendo junto, tá bom? Vou começar a leitura. Consumismo infantil. Esse problema é de todos. Começando o texto. No dia a dia, é muito comum a utilização dos termos consumo e consumismo como sinônimos. É preciso, no entanto, que isso seja desmistificado. Enquanto no primeiro as pessoas adquirem apenas o necessário, no segundo há compras em excesso de produtos e serviços supérfluos, sendo uma das características culturais mais destacadas da atual sociedade. Importante ressaltar também que nas chamadas datas comemorativas, tal como a Páscoa, quando vista sob um viés não religioso, o apelo ao consumismo se torna mais visível, alcançando pessoas de todos os gêneros, crenças, poder aquisitivo e faixa etária. Por vivenciarem uma fase singular de desenvolvimento, sendo, portanto, mais indefesa do que os adultos, as crianças sofrem cada vez mais cedo com os graves resultados desse consumismo. Para a psicóloga Margarete de Jesus Costa Santos, ao intensificar o consumismo, como acontece no período da Páscoa, inúmeras e graves são as consequências para as crianças e seu desenvolvimento, desde as implicações na alimentação até transtornos psicológicos gerados pela necessidade de aquisição e ainda a dificuldade de lidar com questões financeiras, afirma. Além disso, Margarete ressalta que no decorrer do desenvolvimento da criança, o seu comportamento consumista tem que ir sendo modificado, o autocontrole tem que ser exercitado, adiando a realização de alguns dos seus desejos e vontades. Se isso não acontecer, poderá implicar sérios resultados para ela, tais como sintomas de transtornos de ansiedade, em que a criança momentaneamente acredita que pode realizar todos os seus desejos imediatamente. Completa. Gente, esse texto, como vocês puderam perceber, até pela imagem, pela organização da escrita, ele é um artigo de jornal, tá? Ele é uma reportagem jornalística. Nós já estudamos mais ou menos esse tipo de texto e a gente sabe que esse tipo de texto ele utiliza aí sempre uma fonte, ou uma entrevista ou uma fala de algum profissional. Nesse caso aí ele está utilizando a fala da psicóloga Margarete de Jesus Costa Santos, tá bom? É, esse texto ele está trazendo o assunto do consumismo, tá? O que é o consumismo? No início até é abordado assim de forma rápida. Consumo é o que a gente consome, é o que a gente precisa consumir. Por exemplo, a gente vai no mercado, nossos pais vão no mercado, compra arroz, feijão, carne, a gente está consumindo, mas a gente está consumindo apenas coisas que são necessárias. Se a gente não comer, a gente não consegue sobreviver. Agora, o consumismo é algo que vai além desse consumo necessário. O consumismo é quando a gente começa a comprar e a querer coisas que vão além da nossa necessidade. Uma roupa nova, um brinquedo novo, tudo que não é necessário para a gente viver, tá? E o que o autor está abordando aí no texto? O problema do consumismo infantil, tá? Até num momento ele chega a falar aí da Páscoa, por exemplo, né? A gente sabe, esse ano a Páscoa foi até um pouco diferente, né, por conta do momento que a gente está vivendo, mas geralmente a Páscoa passa aquele monte de comercial na televisão, aquele monte de ovos de Páscoa pendurados, que vem brinquedos absurdos, de grandes e caros. Então esse tipo de propaganda ele é feita para atiçar a criança a sentir vontade de ter aquilo ali, tá? E a autora do texto vem falando que. A autora do texto, não, perdão. A opinião da psicóloga, ela diz aí no final que é importante que exista uma trava, que não se dê para as crianças tudo o que elas querem. Porque isso pode gerar nessas crianças até um transtorno de ansiedade, ela fala. Por quê? Porque na vida a gente não consegue ter tudo o que quer na hora que quer.
Então, se quando crianças formos acostumados a isso, quando a gente crescer, virar adulto, ter nosso próprio emprego, nossa própria casa e ver que na verdade é diferente, desculpa, na verdade é diferente, a gente vai acabar com esse sentimento de ansiedade por não conseguir realizar todas as coisas que a gente quer. Então, só um instante. O texto ele traz essa ideia de explicar a diferença entre consumo e consumismo, para que a gente possa entender que consumo é consumir coisas essenciais e consumismo é quando a gente quer coisas além do essencial. E também para abrir os nossos olhos o quanto esse consumismo ele pode ser prejudicial à nossa saúde, tanto psicologicamente como a questão de desenvolver um transtorno de ansiedade por não conseguir o que quer. E a psicóloga diz também em relação à alimentação, tá? Quando ela fala ali, ó, desde a implicação na alimentação até transtorno psicológico, ela está querendo dizer o quê? Por exemplo, eu amo chocolate. Vou pedir chocolate a meus pais todos os dias. Se meus pais me derem chocolate todos os dias, a minha saúde vai começar a desandar. Porque chocolate é uma coisa rica em gordura, em açúcares, tá? Então, além da frustração de um dia não ganhar o que eu quero na hora que eu quero, eu posso desenvolver também problemas de saúde por conta da má alimentação, tá? Então a questão que a tia queria trazer era só essa, só frisar um pouquinho a importância desse texto, de ler com atenção e levar a sério o que esse texto está trazendo, tá bom? Então vocês vão responder aí questões de 1 a 6 relacionado a esse texto que a gente acabou de ler juntos. E depois na questão 7, ela retira aí um trecho do último parágrafo do texto. Vão fazer essa releitura, né, da questão 7. E a questão 7 ela traz letra A, B, C, D e E. Vocês vão ler todas essas questões. Não precisa responder escrito. Vocês vão ler a letra A, por exemplo. Quais estratégias normalmente as crianças usam para convencer os pais a comprar o que elas desejam? Vai conversar com a mãe de vocês, com o pai, com o irmão, vai conversar com quem estiver disponível para debater esse assunto, porque é uma atividade de debate e a gente não está em sala de aula, não tem como a gente debater junto. Então, debate com quem está na sua casa. O que você acha que. Quais são essas estratégias que as crianças usam para fazer os pais comprarem as coisas? Eu diria, crianças muito pequenas costumam fazer pirraça, né? Chorar, gritar, se jogar no chão quando querem alguma coisa, os pais não querem dar. O que você acha? Quais estratégias você acha que as crianças usam? Qual estratégia vocês usam? Então, discuta com quem está em casa e conversem sobre isso. Vai conversar sobre todas essas questões, A, B, C, D e E. Eu só quero que na questão E, vocês produzam um pequeno textinho respondendo a questão E dizendo aí o que vocês acham desse assunto. Qual é a opinião de vocês relacionada a esse consumismo infantil, a essa necessidade de ter as coisas o tempo todo, na hora que quer? O que vocês pensam disso tudo que que vocês leram, que vocês responderam, falaram durante essas atividades, tá? Então é isso, gente. Sobre o texto é isso. Depois tem mais atividades aí no livro, mas é uma coisa mais gramatical, né? Trazendo aí, deixa eu te botar aqui. Questão de ditongo, completar com M ou N, acento, agudo, crase. Isso tudo a gente já viu. Tem aulas gravadas sobre isso. É só vocês acessarem o meu canal no YouTube que tem todas as aulas lá, tá bom? E ainda assim, se restar alguma dúvida, pode me enviar as perguntas, tá bom? Beijos e bom início de semana aí pra gente.